Muitos homens acreditam que estão travados na vida por culpa das circunstâncias, do tempo, da falta de oportunidades ou das dificuldades que surgiram no caminho. Pensam que não avançam porque o mundo é injusto, porque outras pessoas tiveram sorte, porque a vida é dura demais. Mas a verdade é esta: não é o mundo que te mantém preso. São os auto-enganos invisíveis que você carrega dentro de si. Eu, Brian Tracy, aprendi ao longo de décadas ensinando homens e mulheres a transformar suas vidas, que não existe prisão mais poderosa que a prisão mental. E não existe libertação mais profunda do que aquela que começa quando você enxerga suas próprias ilusões, encara seus próprios padrões e decide substituir velhas mentiras por novas verdades. A vida não se reorganiza sozinha. A mente não desperta por acaso. E o destino não muda enquanto você continuar acreditando nos mesmos auto-enganos que te trouxeram até aqui. Os 7 auto-enganos invisíveis que te mantêm preso há anos são a raiz que você nunca examinou. E o objetivo deste vídeo é exatamente este: te mostrar onde eles começam, como funcionam, por que são tão destrutivos e qual é o caminho para se libertar de uma vez por todas. Porque despertar não é um gesto emocional. Despertar é um ato de coragem. É escolher ver o que você nunca quis olhar. É encarar o que você usou a vida inteira para evitar. É admitir que o que te prende não está fora, está dentro. E quando você desperta, tudo muda. Tudo se reorganiza. Tudo começa a fazer sentido. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente parou de se sabotar em silêncio. Antes de continuarmos, quero que você responda internamente e com total sinceridade. Qual é a área da sua vida que está exatamente igual há anos? O que nunca muda? Qual parte de você permanece repetindo os mesmos ciclos? Guarde essa resposta. Ela vai ser necessária. Ela vai ser o ponto de virada. Você está prestes a enxergar padrões que talvez ninguém nunca te explicou. E quando você compreender esses 7 auto-enganos e como eles paralisam sua vida, não conseguirá mais desver. A partir daqui, não há volta. A partir daqui existe apenas verdade, consciência e poder pessoal. E antes que eu te guie pelo primeiro auto-engano, quero te lembrar: se este conteúdo te ajuda a enxergar sua própria vida com mais clareza, inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade, sua disciplina e seu crescimento pessoal. E responda nos comentários: qual é o padrão que mais te mantém preso hoje? Não por mim, mas por você. Porque nomear o que te machuca é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Agora respire fundo, vamos começar. Aqui estão os 7 auto-enganos invisíveis que te mantêm preso há anos e como despertar de uma vez por todas. Auto-engano 1. Eu não tenho tempo. Muitos homens passam anos acreditando que estão estagnados porque não têm tempo suficiente. Acham que o relógio é o inimigo, que a vida é rápida demais, que os dias são curtos, que as obrigações são grandes e que não dá para fazer aquilo que realmente importa. Mas essa é uma das ilusões mais perigosas que você pode carregar. Porque não é verdade que você não tem tempo. A verdade é outra. Você não tem prioridade. Esse auto-engano é invisível porque na superfície ele parece lógico. Trabalho, família, responsabilidades, correria, tudo isso cria a sensação de que você está vivendo no limite. Mas a questão real não é falta de tempo, é falta de direção. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar acreditando que sua vida está travada por algo que está fora do seu controle, quando, na verdade, o tempo nunca foi o problema. O problema sempre foi a forma como você se relaciona com ele. Esse padrão é antigo. Muitos crescem ouvindo frases como: não dá tempo para tudo, a vida adulta é assim mesmo, quando tiver mais tempo, eu faço. E essas frases, repetidas por anos, criam a ilusão de que o tempo é uma entidade externa que decide por você. Mas o tempo não decide, o tempo não escolhe, o tempo não impede, o tempo apenas passa. E o que te prende não é o relógio,
é a sua falta de intenção. É o hábito de viver no automático, de acordar correndo, de resolver o urgente, de apagar incêndios, de reagir ao que aparece, em vez de dirigir sua vida com clareza e propósito. E é assim que dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos. E quando você olha para trás, percebe que quase nada mudou. Não porque não havia tempo, mas porque havia auto-engano. Esse auto-engano se apoia em 3 pilares silenciosos. 1. A crença de que o futuro será mais leve. Você imagina que em algum momento terá mais espaço na agenda, mas esse momento nunca chega, porque o espaço não aparece, ele é criado. O hábito de confundir movimento com progresso. Você passa o dia ocupado, mas termina vazio. Corre de um lado para o outro, mas não avança. Faz 1000 coisas, mas não constrói nada. E o medo de enfrentar o que realmente é importante. A verdade é que tarefas profundas exigem coragem. É muito mais fácil se esconder atrás da frase "não tenho tempo" do que encarar o desconforto de mudar algo dentro de você. Esse é o ponto mais delicado desse auto-engano. A falta de tempo não é apenas uma desculpa, ela é um anestésico emocional. Ela te protege da verdade incômoda. Se você tivesse tempo, teria que agir, e agir te obrigaria a mudar. E mudança assusta. Mudança exige esforço. Mudança mexe com quem você acredita que é. Por isso é tão fácil aceitar a ilusão de que não dá. Porque enquanto você acredita nisso, você não precisa se responsabilizar. Você não precisa se mexer. Você não precisa fazer o que sabe, que deveria ter feito há anos. Mas essa é a raiz da sua prisão. Esse é o mecanismo que te mantém parado. Acreditar que o problema é a falta de tempo, quando na verdade o problema é a falta de prioridade, clareza e liderança interna. E o efeito desse auto-engano é devastador. Ele te rouba anos inteiros, rouba oportunidades, rouba energia, rouba evolução e rouba sua paz também. Porque no fundo você sabe que está desperdiçando a vida, mas não admite. Você sente que poderia estar mais longe, que poderia ser mais forte, que poderia ter construído mais. Mas algo te puxa de volta, e esse algo é a mentira interna que você alimentou por tempo demais. Por isso você precisa quebrar esse padrão. E quebrar esse padrão não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer as coisas certas. É sobre assumir o controle do seu dia com a mesma seriedade com que um piloto assume o controle de um avião. Não dá para pilotar a vida no improviso e esperar chegar em um destino diferente. Sem direção, todo caminho leva ao mesmo lugar. E você já sabe qual é esse lugar. O lugar onde você sempre esteve. O lugar onde você não quer mais estar. Para despertar desse auto-engano, você precisa começar por um princípio simples, mas poderoso. Tempo não se encontra. Tempo se cria. E você cria tempo quando define prioridades com firmeza, quando protege suas primeiras horas do dia, quando abandona o hábito de reagir e passa a agir, quando decide que sua vida é importante demais para ser conduzida pelo fluxo dos outros. Comece pequeno. Escolha 1 hora do seu dia e declare: isso aqui é intocável. Essa hora é sua. É para estudar, trabalhar no que importa, reorganizar sua mente, planejar, se fortalecer. 1 hora por dia é o suficiente para criar uma nova identidade. E uma nova identidade é o suficiente para criar uma nova vida. E é aqui que você desperta. Não quando o mundo te dá mais tempo, mas quando você decide parar de desperdiçar o que já tem. Antes de irmos para o próximo auto-engano, lembre-se, não é falta de tempo, é falta de prioridade. E prioridade é escolha. E escolha é poder. Auto-engano 2. Eu sou assim mesmo. Esse talvez seja um dos auto-enganos mais enraizados na mente humana. E justamente por isso, é um dos mais perigosos. Porque ele não só te mantém preso, ele te convence de que a prisão é sua casa. Muitos homens passam a vida repetindo para si mesmos frases como "eu sou assim mesmo", "eu sempre fui desse jeito", "não adianta tentar mudar", "esse é o meu estilo", "já tentei antes, não funcionou". E quanto mais repetem, mais essa frase deixa de ser apenas uma desculpa e se torna uma identidade. Mas aqui está a verdade dura, talvez a mais dura deste vídeo. Nenhum ser humano é assim mesmo.
Todo ser humano é o resultado do que repete. Ninguém nasce disciplinado ou indisciplinado. Ninguém nasce organizado ou desorganizado. Ninguém nasce focado ou disperso. Ninguém nasce constante ou instável. Essas características são cultivadas. Elas são treinadas, são aprendidas e, principalmente, são escolhidas, consciente ou inconscientemente. Quando você diz, eu sou assim mesmo, o que está realmente dizendo é, eu não quero enfrentar o desconforto de me transformar. Porque mudar exige esforço. Mudar exige enfrentar os próprios limites. Mudar exige abandonar velhos padrões que te acompanharam por décadas. Mudar exige admitir que você poderia ter sido melhor antes. E isso dói. Esse auto-engano funciona como uma muralha emocional. Ele te protege do desconforto da responsabilidade. Ele permite que você continue sendo a mesma pessoa, vivendo os mesmos dias, repetindo as mesmas escolhas, sem precisar encarar a verdade. Você não está preso no que você é. Você está preso no que você tolera de si mesmo. E essa tolerância ao próprio padrão é o que destrói vidas inteiras. Homens que poderiam ser fortes continuam fracos. Homens que poderiam ser disciplinados continuam inconsistentes. Homens que poderiam crescer continuam estagnados. Não por falta de capacidade, mas por falta de identidade renovada. Esse auto-engano tem uma origem profunda. Ele nasce do medo. O medo de tentar e falhar. O medo de mudar e não ser reconhecido. O medo de abandonar a antiga versão de si mesmo, aquela que você já conhece, aquela que te trouxe até aqui, mesmo que aqui não seja um lugar bom. A mente humana prefere a segurança do conhecido à incerteza do novo. Mesmo que o conhecido doa, mesmo que o conhecido te destrua aos poucos, a mente prefere a dor familiar ao crescimento desconhecido. Por isso esse auto-engano é tão nocivo, porque ele parece confortável, ele parece verdadeiro, ele parece coerente, mas é apenas medo disfarçado de identidade. E aqui está uma verdade que transforma vidas quando entendida com profundidade. Você não é seu passado. Você é aquilo que você decide repetir hoje. Se você repete ações fracas, se torna uma pessoa fraca. Se você repete ações fortes, se torna uma pessoa forte. Se você repete escolhas conscientes, se torna alguém com clareza. Se você repete escolhas automáticas, se torna alguém perdido. A identidade é construída, não descoberta. E você a reconstrói todos os dias. Um hábito de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma ruptura de cada vez. E quando você entende isso, você desperta. Desperta para o fato de que dizer eu sou assim mesmo não te define, te limita, te prende. Prende no velho, prende no passado, prende em ciclos que deveriam ter sido quebrados há muito tempo. Mas isso pode mudar agora. Hoje, não quando você se sentir pronto, não quando tudo estiver perfeito, não quando o dia for favorável, mas quando você decidir parar de proteger a versão antiga de si mesmo. Porque a verdade é esta: você não está lutando contra seus hábitos, você está lutando contra sua antiga identidade. E a antiga identidade não quer morrer. Ela quer te manter igual, estável, previsível, seguro. Mas essa segurança é falsa. É uma segurança que custa caro. Custa a sua evolução, custa a sua liberdade, custa a sua chance de viver a vida que você realmente deseja. Então, como você rompe esse auto-engano? Com um gesto simples, mas poderoso. Questione tudo o que você acredita que é. Pergunte a si mesmo: eu realmente sou assim? Ou apenas repeti isso tantas vezes que virou verdade? Eu realmente tenho essa limitação? Ou apenas me acostumei a viver com ela? Eu realmente não consigo mudar? Ou estou com medo de tentar? A mente odeia ser questionada, porque toda mentira interna desmorona diante de uma pergunta sincera. Depois disso, faça o movimento mais importante. Escolha a nova versão de si mesmo antes de agir como ela. Sim, você leu direito. As pessoas acreditam que precisam agir para se tornar. Mas, na verdade, você se torna para agir.
Você primeiro decide quem é, depois age como essa pessoa, e quando age repetidamente, a identidade se solidifica. E quando a identidade muda, a sua vida muda. Esse é o caminho. Simples, mas intenso. Difícil, mas transformador. Desafiador, mas libertador. E antes de irmos para o próximo auto-engano, quero te lembrar algo essencial. Você não é assim mesmo. Você está assim mesmo. E tudo o que você está pode ser mudado. Auto-engano 3. Eu só preciso de mais motivação. Esse é um dos auto-enganos mais sedutores e, por isso, é um dos que mais te mantém preso por anos. Acreditar que a falta de motivação é a causa da sua estagnação te dá um alívio momentâneo, porque coloca a culpa em algo etéreo, abstrato, psicológico, mas não em você. E enquanto você acreditar que precisa de motivação para mudar, você nunca vai mudar de verdade, porque a motivação não é uma causa. A motivação é um efeito. Homens passam décadas esperando o momento certo, o dia em que acordarem inspirados, um instante em que a motivação surgir, sem perceber que essa espera é o próprio mecanismo que os mantém estagnados. Eles acreditam que um dia sentirão algo que finalmente destravará tudo: o hábito, o foco, a disciplina, o propósito, o comportamento certo, a força para agir. Mas esse dia nunca chega, porque a motivação não aparece antes da ação. Ela aparece depois. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A motivação é construída, não descoberta. Ela nasce do movimento, não do pensamento. Ela nasce do compromisso, não do entusiasmo. Ela nasce da disciplina e não da emoção. Esse auto-engano é poderoso porque ele te convence de que você só não está avançando porque ainda não está no clima. Mas quando você condiciona a sua evolução a um estado emocional, você está renunciando ao controle da sua própria vida. Você está dizendo: vou mudar, mas só quando eu sentir vontade. E essa frase pode atrasar sua vida por décadas. A verdade é que a motivação é instável. Ela sobe e desce. Ela vai e volta. Ela aparece e desaparece. Ela é influenciada pelo sono, pela alimentação, pelas emoções, pelo clima, pelas pessoas, pela semana, pela mente, pela energia, por tudo. Depender dela é como construir uma casa em cima de areia. Nada se sustenta, nada fica de pé, nada avança. Homens que esperam motivação nunca saem do lugar. Homens que agem apesar da falta de motivação mudam a própria história. E aqui está o ponto central desse auto-engano. Você não precisa de motivação, você precisa de direção. Direção cria disciplina, disciplina cria consistência. Consistência cria resultado, resultado cria motivação. E motivação reforça o ciclo. Mas a motivação é sempre a última da fila, nunca a primeira. Esse auto-engano tem origem no modo como você foi condicionado a acreditar que sentir vem antes de fazer. Desde pequeno, te ensinaram a seguir seus sentimentos, suas inspirações, seu entusiasmo, mas ninguém te ensinou a agir mesmo quando o entusiasmo acaba. E é exatamente por isso que você começa e para, sempre. Você diz para si mesmo: quando eu me sentir motivado, eu volto. Mas não volta, porque a motivação não retorna para quem não retorna para si mesmo. A motivação é uma consequência da construção de identidade. Quando você diz: eu sou a pessoa que faz isso todos os dias, o cérebro se organiza para manter esse padrão. Mas quando você diz: eu só faço quando me sinto inspirado, você se torna refém do seu próprio humor. E um homem que depende do seu humor nunca constrói nada estável. Esse auto-engano também cria uma outra armadilha, a ilusão de que existe um momento ideal. Como se houvesse uma espécie de alinhamento perfeito entre emoção, energia, humor, ambiente e circunstâncias que finalmente permitiria sua transformação. Mas esse momento não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. A vida real não funciona assim. A vida real recompensa quem faz o que precisa ser feito, não quem espera sentir vontade. E é por isso que os homens mais disciplinados não são os mais motivados, são os mais comprometidos. Eles não acordam inspirados todos os dias, eles acordam responsáveis. E responsabilidade é muito mais poderosa que motivação. Responsabilidade não oscila,
Responsabilidades não dependem do clima. Responsabilidade não se esconde atrás de desculpas. Responsabilidade te puxa para frente mesmo quando sua mente tenta te puxar para trás. Por isso, despertar desse auto-engano exige que você pare de procurar motivação e comece a construir disciplina. E disciplina é construída, assim, pequenas ações repetidas, sempre, independentemente do humor. É assim que se cria força interna, é assim que se cria identidade, é assim que se cria resultados, é assim que o cérebro entende: isso é importante, isso é quem eu sou, isso é o que eu faço. E quando essa mensagem se solidifica, a motivação volta naturalmente. Ela deixa de ser um bardo, um pré-requisito, uma desculpa e se torna o que sempre deveria ter sido: um bônus. Você não precisa sentir, você precisa fazer. E quando faz, o sentir vem depois, como consequência, como eco, como resposta da vida à sua coragem de agir mesmo sem vontade. Então, antes de irmos para o próximo auto-engano, quero te deixar com uma verdade que você precisa guardar. Você não precisa de motivação para começar. Você precisa começar para ter motivação. A ação é a cura. A constância é o caminho. A disciplina é a identidade. E a motivação é apenas um reflexo. Pare de esperar sentir. Comece a ser. Auto-engano 4. Eu ainda não estou pronto. Esse é um dos auto-enganos mais sofisticados porque disfarça paralisia como prudência. Ele soa sensato, equilibrado, lógico, mas na prática ele é um dos maiores ladrões de oportunidades, de crescimento e de tempo de vida. A frase "eu ainda não estou pronto" parece uma declaração de maturidade, mas na verdade ela é geralmente uma declaração de medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de parecer inadequado, medo de enfrentar o próprio potencial, medo de abandonar a zona de conforto disfarçada de preparo. O problema desse auto-engano é que ele se alimenta de expectativas irreais. Você imagina que, em algum momento do futuro, haverá um alinhamento perfeito entre conhecimento, confiança, circunstâncias, energia e oportunidade. Como se existisse um ponto ideal, onde finalmente você se sentirá pronto para se mover. Mas esse ponto ideal não existe. A verdade que a maioria das pessoas evita é esta: você nunca vai se sentir completamente pronto para aquilo que realmente importa. As grandes mudanças da vida sempre carregam dúvidas. Os grandes saltos sempre vêm acompanhados de insegurança. As grandes decisões sempre exigem coragem, não certeza. E enquanto você esperar estar pronto, você ficará parado. Por meses, por anos, às vezes por uma vida inteira. Esse auto-engano nasce de uma crença falsa, a de que preparo vem antes da ação, mas o preparo real acontece durante a ação. Nenhum homem se torna forte antes de levantar peso. Nenhum homem se torna disciplinado antes de ser disciplinado. Nenhum homem se torna experiente antes de agir repetidas vezes. A prontidão não antecede o movimento, ela nasce do movimento. Você não se prepara para começar, você começa para se preparar. Quando você diz "não estou pronto", está protegendo sua identidade atual. Está dizendo na prática: eu prefiro continuar sendo quem eu já conheço do que descobrir quem eu posso ser. E esse é um medo silencioso, que muita gente carrega sem perceber. Porque mudar não é apenas fazer algo diferente, é se tornar alguém diferente. E se tornar alguém diferente exige abandonar a versão antiga de si mesmo. E abandonar essa versão é doloroso, porque ela não pode ser boa, mas é familiar, é previsível, é confortável, é segura. E o cérebro humano valoriza a segurança acima de tudo, mesmo que essa segurança custe caro.
Esse auto-engano se disfarça de autopreservação. Ele te convence de que esperar mais um pouco é sabedoria, que juntar mais informação é prudência, que estudar mais um pouco é responsabilidade. Mas na prática, nada disso é verdade. É apenas adiamento emocional. A maioria das pessoas não está coletando conhecimento, está protelando ação. Elas dizem, só preciso entender mais um pouco, quando o que realmente querem é evitar o desconforto de dar o primeiro passo. Elas dizem, só vou esperar a hora certa, quando todas as horas são imperfeitas. Elas dizem, quando eu estiver pronto, eu faço. Quando o que realmente significa é, eu estou com medo demais para fazer agora. E aqui está o perigo. Quanto mais você adia, mais difícil fica começar. Quanto mais você espera, mais o medo cresce. Quanto mais você posterga, mais a inércia te domina. Porque a ação cria confiança, mas a ausência de ação também cria algo, cria dúvida. A dúvida cresce na ausência de movimento. Ela se alimenta da paralisia, ela ocupa cada espaço que você não ocupa com decisões. E quando a dúvida domina, você passa a acreditar que a hesitação é realmente racional, quando na verdade ela foi construída pela própria falta de ação. É assim que anos se perdem, é assim que projetos morrem, é assim que versões mais fortes de você deixam de existir antes mesmo de nascer. A verdade é esta, ninguém está pronto. As pessoas se tornam prontas, e se tornam prontas no processo, errando, ajustando, repetindo, arrumando no caminho, crescendo enquanto fazem. Você não precisa de permissão, não precisa de sinal verde, não precisa de garantia, não precisa de validação. Você só precisa de coragem. Não aquela coragem romântica dos filmes, mas a coragem real, silenciosa, que simplesmente decide, eu vou, mesmo com medo. E é exatamente assim que você desperta desse auto-engano. Quando percebe que o medo não é um aviso para parar, é um convite para crescer. Se não houvesse medo, não haveria evolução. Se tudo fosse confortável, ninguém avançaria. Crescimento e desconforto são irmãos gêmeos. Um nunca aparece sem o outro. Então a pergunta não é, estou pronto. A pergunta verdadeira é, estou disposto. Disposto a errar, disposto a aprender, disposto a mudar, disposto a caminhar para a versão de mim mesmo que eu sei que eu posso ser. A prontidão não é algo que você espera, é algo que você cria. E a cria com decisões pequenas, mas firmes, repetidas todos os dias, até que a sua mente finalmente entenda que você não está mais fugindo de si mesmo, que você está avançando, que você está crescendo, que você está se tornando. Por isso, antes de irmos para o próximo auto-engano, lembre-se, você não precisa estar pronto, você precisa começar. E começando, o resto se alinha, sempre. Auto-engano 5. Eu só preciso de mais um pouco. Este é um dos auto-enganos mais traiçoeiros, porque ele não soa como uma mentira, ele soa como um plano. E exatamente por isso prende tantas pessoas durante tantos anos. O pensamento parece inofensivo. Eu só preciso de mais um pouco de dinheiro, mais um pouco de coragem, mais um pouco de conhecimento, mais um pouco de estabilidade, mais um pouco de segurança, mais um pouco de tempo. Mas esse mais um pouco nunca chega. Nunca. Porque ele não é uma etapa, ele é uma desculpa elegante. Uma forma socialmente aceitável de adiar a vida. Uma máscara que esconde o medo de agir, o medo de assumir riscos, o medo de se comprometer com a própria evolução. Esse auto-engano cria uma sensação de preparação infinita. Você sempre está quase pronto. Sempre falta um detalhe.
Sempre falta um ajuste. Sempre falta só mais uma coisa. E essa sensação falsa de proximidade cria a ilusão de que você está avançando, quando na verdade está parado no mesmo lugar. É assim que anos passam sem que nada realmente mude. É assim que projetos morrem antes de nascer. É assim que homens olham para trás e percebem que viveram repetindo planos que nunca foram executados. Esse auto-engano é tão destrutivo porque ele faz você acreditar que está progredindo quando na verdade só está protelando. Ele te mantém ocupado, mas não avançando. Ele te mantém pensando, mas não realizando. Ele te mantém sonhando, mas não construindo. O cérebro adora esse padrão porque ele combina duas coisas que a mente humana considera irresistíveis: falsa sensação de progresso, mas ausência de risco real. Quando você diz só mais um pouco, você cria a impressão de que a mudança vai acontecer, de que você está no caminho, de que está caminhando rumo ao crescimento. Mas, ao mesmo tempo, você evita a ação concreta, que é justamente onde o risco existe. O risco de falhar, o risco de se frustrar, o risco de se decepcionar consigo mesmo, o risco de abandonar a identidade antiga, o risco de mudar. E mudança é desconfortável. O cérebro evita desconforto. Então ele cria narrativas como: só mais um pouco de preparo e agora vai. Só mais um pouco e eu começo. Só mais um pouco e eu vou com tudo. E assim você se convence de que está à beira da transformação, quando na verdade apenas está reforçando sua inércia. Esse auto-engano geralmente nasce de dois lugares. Perfeccionismo disfarçado. A crença de que tudo precisa estar perfeito para você começar. Mas nada fica perfeito antes de ser praticado. Você só melhora enquanto faz. 2. Medo de se comprometer. Compromisso exige energia, foco, coragem e principalmente exige abandonar a vida que você conhece. É mais fácil adiar do que assumir esse desafio. Esse padrão é responsável por destruir mais sonhos do que a falta de oportunidade. Ele rouba sua energia emocional porque faz você viver em constante pré-início, uma espécie de limbo, onde você nunca está realmente começando, mas também nunca está realmente parado. É o pior lugar para viver, porque você sente o peso do não agir e o peso do querer agir ao mesmo tempo. É sufocante. E ninguém te conta que esse limbo não é neutro. Ele te esgota. Ele te enfraquece emocionalmente porque sua mente sabe que você poderia estar avançando, mas não está. E essa incongruência cria frustração profunda, que depois vira culpa, depois vira vergonha, depois vira apatia. E a vida entra num ciclo onde você quer, mas não faz. E quanto mais não faz, menos acredita que pode. O ciclo precisa ser quebrado. Mas como? Primeiro, entendendo que mais um pouco é uma armadilha mental. Ele não é um estágio real, ele é uma fuga. Ele é um código interno que sua mente usa para evitar o desconforto que a ação exige. Segundo, você precisa substituir essa frase por outra muito mais poderosa. Eu começo com o que tenho. É assim que homens fortes se constroem, não esperando o cenário perfeito, mas usando o que está disponível. Cometendo erros, ajustando, aprendendo, evoluindo. A prontidão completa é uma ilusão. A perfeição é uma ilusão. O momento ideal é uma ilusão. E o mais um pouco é apenas o rótulo bonito que você coloca nessas ilusões para não admitir que está com medo de agir. Quando você começa com o que tem, algo extraordinário acontece. A vida começa a te responder. Recursos aparecem, pessoas surgem, oportunidades se revelam, portas se abrem. Por quê? Porque o movimento cria sincronia. O fluxo acompanha quem se compromete. A vida respeita quem se move. Mas nada disso acontece enquanto você estiver no auto-engano de que só falta mais um pouco. Porque esse pouco nunca vai ser suficiente. Ele sempre vai se multiplicar, sempre vai se renovar, sempre vai oferecer mais desculpas. Por isso, antes de avançarmos para o próximo auto-engano, quero que você entenda algo fundamental. A vida não responde ao quase.
A vida responde ao começo. E quem começa, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo inseguro, sempre está anos-luz à frente de quem espera. O movimento cria clareza, o movimento cria confiança, o movimento cria prontidão e o movimento destrói o auto-engano. Pare de esperar ter um pouco mais. Decida fazer com o que existe agora. O resto, como sempre, se ajusta no caminho. Auto-engano 6. Eu posso fazer isso depois. Esse é, sem exagero, um dos auto-enganos mais destrutivos da vida humana. Porque ele é suave, ele é confortável, ele é socialmente aceito, ele parece pequeno, ele parece inofensivo. Mas é justamente essa suavidade que o torna tão mortal. A frase, eu faço isso depois, já destruiu mais sonhos do que fracasso, medo e falta de oportunidade juntos. Porque o fracasso, às vezes, ensina. O medo, às vezes, protege. A falta de oportunidade, às vezes, desperta a criatividade. Mas o depois simplesmente não existe. E você já sabe disso. Quantas coisas você disse que faria depois e nunca mais voltou? Quantas decisões você adiou até que se tornassem irrelevantes? Quantos projetos perderam o sentido porque você os empurrou para a semana seguinte? Quantos começos morreram no planejamento? O depois é o maior cemitério de potenciais que existe. Ele sepulta ideias, metas, hábitos, evoluções, mudanças e versões extraordinárias de você mesmo antes mesmo de nascerem. Esse auto-engano funciona como um veneno lento. Ele te mantém confortável o suficiente para não sentir culpa imediata, mas também te mantém parado o suficiente para não construir nada significativo. A mente adora o depois, porque ele substitui responsabilidade por alívio. É uma promessa vazia que acalma, que relaxa, que traz uma sensação falsa de que tudo está sob controle. Eu sei o que tenho que fazer, só não é agora. Eu vou fazer, quando der. Eu estou comprometido, só não hoje. Mas toda vez que você diz depois, sua mente aprende algo terrível sobre você, que a sua palavra não vale nada. E uma mente que não respeita a própria palavra não confia na própria identidade. E uma identidade que não se respeita não se transforma. É simples assim e pesado assim. Esse auto-engano nasce de vários lugares e todos eles são perigosos. A sensação falsa de que existe tempo infinito, como se amanhã fosse garantido, como se a oportunidade fosse esperar você se organizar, como se a vida estivesse pausada, mas nada disso é verdade. A necessidade de evitar desconforto imediato. O cérebro detesta esforço. Ele quer proteção, prazer, repetição. Então ele cria o depois para fugir do incômodo que a ação exige agora. A ilusão de que você é mais disciplinado do que realmente é. Você acredita que no futuro será mais forte, mais organizado, mais focado. Mas se você não consegue começar hoje, não começará amanhã. Você será amanhã exatamente o que decidiu ser hoje. A crença infantil de que a vontade vai aparecer magicamente. E ela não vai. A vontade nasce da ação, não do adiamento. Esse auto-engano cria uma vida inteira de quase. Quase comecei. Quase evoluí. Quase mudei. Quase fiz. Quase fui. Quase tive. Quase alcancei. E não existe frustração maior do que perceber que você vive em estado constante de quase. Mas a verdade é dura. Ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo no quase. Sabe o que realmente separa pessoas comuns de pessoas que avançam? Não é inteligência, não é talento, não é sorte. É uma única característica. As pessoas que avançam fazem as coisas na hora em que elas precisam ser feitas, não na hora em que elas querem. Elas não esperam disposição, elas não esperam o cenário ideal, elas não esperam o momento perfeito, elas não esperam se sentir prontas, elas não esperam nada. Elas fazem. Mesmo com medo, mesmo sem vontade, mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo inseguro,
mesmo doendo, e, por fazerem, constroem, e, por construírem, crescem, e, por crescerem, se tornam, e, por se tornarem, vivem uma vida que outra pessoa, tão capaz quanto elas, deixou morrer no depois. O depois te rouba a vida em parcelas pequenas. É uma erosão silenciosa da sua força interna. É a morte lenta da sua disciplina. É o enfraquecimento gradual da sua autoestima. Porque toda vez que você adia, você diz para si mesmo: eu não sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete. E quando você diz isso por anos, sua identidade absorve. E, se sua identidade absorve, você passa a se comportar exatamente assim. Você passa a acreditar que é fraco, que é preguiçoso, que é indisciplinado, que não consegue. E quando acredita disso, vive de acordo com isso. Esse auto-engano só é quebrado quando você entende uma verdade simples, mas transformadora. Ação tardia é ação negada. Se você adia o que precisa ser feito hoje, está na prática escolhendo não fazer. E essa escolha acumula consequências. Algumas pequenas, outras irreversíveis. E você sabe disso. Então, como despertar desse auto-engano? Começando pelo princípio que destrói a paralisia. Se leva menos de 5 minutos, faço agora. Esse é o primeiro domador da procrastinação. Tira sua mente do pensamento e joga no movimento. Depois, Auto-engano 7. Eu ainda tenho tempo. Entre todos os auto-enganos, esse é aquele que mais aprisiona o homem moderno. Porque ele é sedutor, ele te tranquiliza, ele coloca uma almofada macia entre você e a realidade. Ele te dá a sensação perigosa de que seus sonhos, suas metas, suas evoluções vão esperar por você. Mas nada espera. Nada. A frase "eu ainda tenho tempo" já destruiu destinos inteiros. Ela cria uma ilusão de que a vida é longa, previsível, garantida. Ela te faz acreditar que tudo pode ser deixado para amanhã. Mas amanhã não é uma certeza, é uma aposta. E apostar a própria vida no depois é uma das decisões mais caras que alguém pode tomar. A verdade é esta, e ela dói. Você não sabe quanto tempo tem, mas vive como se tivesse uma eternidade. É assim que muitos passam anos adiando decisões essenciais. Um dia eu mudo, um dia eu começo, um dia eu me torno quem eu nasci para ser, um dia eu tomo jeito. Mas esse um dia raramente chega. A vida não espera, a energia não espera, as oportunidades não esperam, as pessoas não esperam, a juventude não espera, a saúde não espera, o tempo não espera. E a única coisa que realmente espera é a vida que você poderia estar vivendo, travada atrás da vida que você continua repetindo. A ilusão do "ainda tenho tempo" nasce da falsa sensação de estabilidade. Quando sua rotina é previsível, quando seus dias parecem iguais, quando você não passa por grandes rupturas, o cérebro começa a acreditar que tudo vai continuar do mesmo jeito. Ele cria uma narrativa confortável. Se nada urgente está acontecendo agora, então nada urgente precisa ser feito agora. Mas isso é mentira. E você sabe. Você sente a vida passando, sente os anos acumulando, sente que deveria estar mais longe, sente que poderia ter feito mais, sente aquela pequena angústia, aquela que aparece sempre que você está sozinho, lembrando que existe algo dentro de você que ainda não viveu. Essa angústia não é fraqueza, é um chamado. É sua vida tentando te acordar, é sua consciência pedindo para você parar de desperdiçar aquilo que nunca volta. O tempo é o maior patrimônio que você tem e também é o mais maltratado. Homens desperdiçam tempo como se pudessem comprá-lo de volta no futuro, mas tempo não se compra, não se recupera, não se repõe. O tempo é cruel com quem o trata como eterno e bondoso com quem o trata como sagrado. Esse auto-engano também nasce do medo, porque admitir que o tempo está passando rápido te obriga a agir agora, e agir agora te obriga a mudar, e mudar te obriga a encarar sua vida com honestidade brutal.
É muito mais fácil se esconder atrás da frase "calma, ainda tenho tempo". Mas essa frase destrói mais destinos do que o fracasso destruiu em toda a história humana. Porque o fracasso pode ensinar, o fracasso pode fortalecer, o fracasso pode lapidar, mas o adiamento silencioso não te ensina nada, só te enfraquece. E quando você finalmente acorda, percebe que os anos passaram e você continua no mesmo lugar. Mas isso, justamente isso, ainda pode ser mudado, porque despertar não é sobre recuperar o tempo perdido, é sobre parar de perder tempo daqui para frente. Você quer saber quando a sua vida muda de verdade? Quando você entende, no corpo, na mente e na alma, que o tempo não volta. E por isso é precioso. E quando você entende isso, você começa a proteger seus dias, você começa a parar de desperdiçar energia com distrações, você começa a romper ciclos que antes pareciam normais, você começa a agir com uma intenção diferente. Você começa a viver com responsabilidade e urgência saudável. Não uma urgência desesperada, mas uma urgência consciente. A urgência de quem sabe que a vida não é infinita e que exatamente por isso vale a pena ser vivida em sua potência máxima. Para quebrar esse auto-engano, aqui está o gesto que transforma. Comece a medir sua vida em decisões, não em dias. Dias passam, decisões ficam. A cada decisão certa, você constrói o futuro. A cada decisão adiada, você o destrói. O tempo não é seu inimigo, mas também não é seu servo. Ele é seu recurso, e você decide como usá-lo. Guarde isso. Não existe "ainda tenho tempo". Existe "o que eu faço com o tempo que eu tenho agora". Encerramento épico. Agora que você conhece os 7 auto-enganos invisíveis que o tiveram preso por tantos anos, a pergunta não é mais "qual deles eu tenho?". A pergunta agora é "o que eu vou fazer com essa consciência?". Porque a verdade liberta, mas só quando acompanhada de ação. A clareza transforma, mas só quando é seguida de decisão. A consciência desperta, mas só quando você escolhe não voltar a dormir. Você não está preso porque o mundo te prendeu. Você está preso porque acreditou em narrativas que te mantiveram pequeno. E agora que você enxerga isso, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo como antes, ou pode decidir que essa é a linha divisória da sua vida. Todo homem tem um dia que muda tudo. Um dia em que ele olha para dentro e diz: "Chega!". E esse dia pode ser hoje. Não porque você ouviu algo motivador, mas porque você enxergou algo verdadeiro. A partir de agora, você sabe onde estavam as correntes, sabe o nome de cada uma, sabe como elas operam, sabe por que elas te prenderam por tanto tempo e, principalmente, sabe como quebrá-las. Você não vai voltar a ser quem era e não deve. Seu novo caminho comece com um compromisso silencioso. Eu não vou mais me sabotar. Simples, direto, real. E se você carregar essa frase todos os dias, tudo muda. Porque quando você deixa de ser seu próprio inimigo, você se torna seu maior aliado. E um homem aliado de si mesmo é imparável. Se este vídeo abriu sua mente, se despertou algo dentro de você ou se fez enxergar padrões internos que estavam escondidos, inscreva-se no canal agora. Nós estamos construindo uma comunidade de homens que querem evoluir, crescer e assumir o controle da própria vida. E você faz parte disso. E comenta aqui embaixo: qual desses 7 auto-enganos você percebe que te prendeu por mais tempo?